agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado de hoje é meu xará, Breno Macedo, técnico de boxe e ex-pugilista, historiador, fundador do boxe autônomo, militante antifascista. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar perguntas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Basta escrever as questões que gostariam de formular na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Boa noite, Breno. Obrigado por atender nosso convite para ser entrevistado no Sub40. Boa noite, Breno, meu xará. Para mim é uma honra estar aqui falando com você, com o público também, o pessoal que acompanha tanto o Ópera Mundi como o programa aí, o Sub40, e trazer esse tema, né? É um tema que me deixa muito feliz, entusiasmado de estar falando, abordando ele, porque eu acho que é de muita importância e cada vez mais. Então, obrigado pelo convite aí de estar trazendo esse tema aí para o debate. Breno, eu vou começar pela inevitável primeira pergunta do Sub40. Qual é a tua idade? Eu tenho 32 anos. Completo 33 em setembro desse ano. Sou de 88. Como é que você veio caminhando até juntar o boxe, a história e a militância antifascista? Conta um pouco pra gente a tua trajetória, do berço aos ringues. Bom, é o seguinte, antes de mais nada eu tenho que começar falando da minha trajetória dentro do boxe, porque essa união de boxe, política, de fascismo, militância, ela surge por eu ser um indivíduo dessa comunidade, que é a comunidade pugilística, vamos dizer assim, eu gosto de usar esse termo. Eu sou um filho de um treinador de boxe, o Marcos Macedo, que inclusive você conhece, né, Breno? Ele foi seu professor de educação física no ginásio, se eu não me engano, feliz coincidência aí. E o meu pai, ele era um cara que já trabalhava com boxe antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, eu já nasci nesse universo, nesse meio. Eu era uma criança que estava circulando ali nas academias, nos campeonatos. Eu ainda nem entendia direito o que era boxe, mas eu já estava lá presente, vamos dizer assim. E aí, aquela coisa lúdica também de criança, que quer brincar, quer fazer o que o adulto faz, brincando de boxe. E aí, de repente, chegou minha hora, né? Vamos dizer assim. Eu cresci, e aí eu fiz idade para me tornar um atleta, e eu quis me tornar um atleta, né? Obviamente, estimulado pelo meu pai, incentivado, não por ele, mas por todo o entorno que tinha ali. E eu quis me dedicar a essa modalidade também como atleta. E aí eu tive uma carreira relativamente interessante como atleta, e eu tive uma experiência, vamos dizer, eu competi dos 15 até os 23 anos. Então é uma experiência assim, relativamente considerável, né? Vamos dizer assim. Eu fui campeão paulista, eu fui campeão do Luvas de Ouro, eu fui 3 anos seguidos campeão dos Jogos Abertos, isso na década de entre 2003, que foi o ano que eu comecei a competir, até 2007, até 2011, foi um ano que eu encerrei a minha carreira pugilística, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive também em paralelo o ato de ensinar boxe, né? Porque nós tivemos uma experiência de vir para Rio Claro, para o interior, né, da cidade. No interior de São Paulo, na verdade. E a gente, na verdade, somos de São Paulo originalmente. Eu nasci em São Paulo, né? O meu pai é de São Paulo, minha mãe é do interior de São Paulo, aqui em Rio Claro. E
e a gente se transferiu para o interior quando eu tinha 10 anos de idade. E aqui em Rio Claro, como era uma cidade agora, nesse momento eu estou aqui em Rio Claro. Aqui na cidade não tinha boxe. Então foi uma experiência que a gente chegou num lugar que não tinha a vivência da modalidade, né? E aí o meu pai era um cara que já trabalhava com isso, que que dava aula numa academia, que era treinador de uma academia conceituada, que é o Centro Olímpico em São Paulo, que foi onde eu cresci, me desenvolvi, vamos dizer assim. A gente começou esse trabalho aqui na cidade. Então, muito cedo eu comecei a dar aula de boxe. Assim, com 15, 16 anos eu já estava ensinando um pouco de boxe, né? E aí despertou em mim essa paixão também, que foi uma coisa que era sempre lado a lado. Por que você desistiu tão cedo da carreira de pugilista? Olha, é uma pergunta que eu poderia dar várias respostas, né? Acredito que um dos motivos foi a questão de que, justamente essa, de que eu já me dedicava à carreira de treinador e também como boxeador, então eu gostava muito de dar aula, principalmente para as crianças. A gente começou um projeto social aqui em Rio Claro que permanece até hoje, e a gente sempre teve muitas crianças em situação de vulnerabilidade social frequentando a academia aqui, aprendendo boxe, aprendendo um pouco dos ensinamentos que a gente busca trazer através do esporte, e eu sempre gostei muito de dar aula para essa molecada. Então eu ficava ali no meio do caminho entre me dedicar para eles ou me treinar, me dedicar para a minha carreira como boxeador. E eu tinha um sentimento, assim, uma sensação, vamos dizer assim, mesmo bem novo, de que eu poderia fazer mais pelo boxe fora do ringue do que dentro do ringue. Eu acho que eu fui um boxeador mediano aí, talvez até um pouquinho acima da média, só perdia para os melhores da minha categoria. Qual é a sua categoria? Eu era peso médio, 75 quilos, mas lutei também no meio pesado, 81. A minha última luta foi contra o Esquiva Falcão, por exemplo, que é um vice-campeão olímpico, um atleta, um dos maiores boxeadores que o Brasil já produziu. E eu tive uma derrota honrosa por pontos para ele. Então, assim, eu tinha nível, vamos dizer assim, mas eu fiz a minha parte começando o trabalho de abrindo a picada aqui no interior, que não tinha, o boxe é um esporte marginalizado, é importante a gente sempre lembrar disso, é um esporte que tem muito preconceito acerca dele, né, que as pessoas acham que às vezes é um esporte de trogloditas ou de ignorantes ou violento e tal, e então assim, eu acho que a minha participação como atleta, vestindo a camisa da cidade, indo lá, mostrando a nossa qualidade esportiva, trazendo resultado, foi muito importante nesse primeiro momento aqui na cidade. Eu, meu irmão, que hoje em dia também é um treinador com bastante destaque, inclusive está na seleção brasileira atualmente, nesse momento está lá na Bulgária, lá com o time olímpico, em Sófia, fazendo uma base de treinamento. Então, assim, a gente que abriu esse caminho, vamos dizer assim. E aí quem continuou foram os atletas, os meninos do projeto que vieram vindo, e a gente foi se lapidando também como treinador. Então, agora, em paralelo à sua atividade pugilística, seja como lutador, seja como treinador, você fez a sua atividade acadêmica, foi em História? Sim, exatamente. O que acontece é que quando eu estava na época do vestibular, ali cursinho, aquela coisa, eu estava na dúvida qual curso fazer, né? Pô, o que eu faço? Será que é educação física? Eu gosto de fazer... eu gosto de fazer esporte, afinal de contas, eu sou um atleta. Nesse momento eu vivia de bolsas, né? Como atleta de alto rendimento e tal. E será que eu faço educação física, que é o caminho natural e tal? Mas eu sempre tive uma aptidão, um gosto grande por história, né? Principalmente influência para o meu pai, ele fala que é um historiador sem diploma e sempre me estimulou muito através de leituras e tal, não só ele, mas acho que uma coisa mais geral, assim, eu tinha esse gosto, essa vontade de trabalhar com história, de estudar a história, na verdade. Eu não sabia se eu trabalharia com história, né? Tanto é que o caminho me levou a permanecer no boxe, mas eu fiz a graduação em história. Fui lá, fiz o vestibular, passei na USP, através do sistema de cotas sociais também, porque eu sou oriundo de escola pública,
e foi sem cota também, provavelmente não conseguiria ter adentrado na universidade pública. Fui morador do CRUSP durante quase 10 anos, durante toda a graduação e meu mestrado, eu fui beneficiário pela permanência estudantil também, é uma coisa que eu falo com muito orgulho, e concluí o curso e o mestrado, e no mestrado eu consegui unir o boxe e a história, porque na graduação eu estava nesse meio do caminho. Inclusive, estar estudando história foi uma das coisas que me influenciou a parar de competir, porque quando eu era atleta, é uma dedicação muito grande, treinar 2 vezes por dia, né, e estudar à noite. E então eu decidi, falei, pô, foi difícil entrar, eu já estou indo para o 3º ano, sei lá, 4º, não lembro. Foi trabalhoso, será que eu estou aproveitando bem a minha oportunidade, né? Falei, não, então eu vou dedicar um pouquinho, vou fazer uns estágios aqui na área, vamos ver como que vira aqui. E foi legal que nesse momento, assim, eu pude ver que eu não fiz história para trabalhar em arquivo, vamos dizer assim, que eu queria algo mais profundo do que isso, e aí apareceu uma luz aí, que foi o Ludens, né, que é o núcleo de estudos de esporte e modalidades lúdicas lá da USP, coordenado pelo professor Flávio de Campos, que foi o meu orientador, que é um cara que estuda futebol. E aí eu falei, pô, meu, se tem alguém que estuda futebol aqui na USP, esse cara vai dar uma chance pro boxe, né? Aí eu fui lá, contei minha história, falei que eu era oriundo de uma família de boxeadores, que eu tinha acabado de parar de lutar, que eu ainda trabalhava com boxe, queria mexer com isso, trazer o boxe para dentro da universidade, e ele adorou, me apoiou, me acolheu, é o meu papai acadêmico, eu gosto de brincar, e aí deu certo, concluí agora em 2019, um pouco antes da pandemia, no final de 2019, eu concluí o mestrado em História Social, tendo como tema da minha dissertação o boxe em São Paulo entre 1928 e 1953. Então esse acabou sendo o caminho que a história percorreu na minha vida, assim. E eu pretendo continuar estudando a história do boxe, estou finalizando, na verdade, uma revisão desse texto de mestrado para publicar em livro, né? Eu gosto que o objetivo é que esse material chegue à minha comunidade, né? Chegue ao boxeador, ao ex-boxeador, ao atleta, ao praticante, e não que fique guardado lá nas gavetas geladas da universidade. Breno, por que você associa isso na sua tese de mestrado, que eu tive a oportunidade de ler, é bastante claro, o boxe à luta proletária e antifascista em São Paulo? Essa associação tem lastro histórico? Olha, Breno, essa associação tem lastro histórico, principalmente quando a gente fala em proletariado, em classes subalternas, subalternizadas, como as classes praticantes de boxe, né? O boxe, ele é um esporte historicamente marginalizado e também historicamente dos oprimidos, né? Então é um esporte dos imigrantes, dos migrantes, dos ciganos, dos judeus, durante muito tempo dos negros, né? Em toda a América que teve escravidão negra também, é um esporte dos oprimidos, né? Tanto é que existem indícios claros que mostram isso, como, por exemplo, os ítalo-americanos, né? Quando os ítalos-americanos, ali na década de 20, 30, 40, eles ainda eram uma comunidade, uma minoria ali que sofria preconceito, que ainda lutava para ter um espaço na sociedade dos Estados Unidos ali, eles produziam muitos boxeadores, Rocky Marciano, Jack LaMotta, Rocky Graziano, vários deles. E assim que essa comunidade já ascendeu socialmente, economicamente, os boxeadores pararam, rarearam, né? Hoje em dia ainda temos italo-americanos, mas não mais como era nas décadas que eles ainda eram estigmatizados, né? Marginalizados. E isso é uma marca do boxe, né? A gente até brinca, pô, se algum dia você for fazer uma academia, querer montar uma equipe de boxe na Noruega, na Suécia, qualquer país de primeiro mundo, vai na periferia, vai na quebrada, vai na favela, que vai estar lá o imigrante afegão, que vai estar lá
o cigano, o cara da Albânia, o cara que ali ele está buscando um espaço, uma tábua de salvação, e o boxe muitas vezes ele é essa tábua de salvação, né? Historicamente ele é isso, ele foi um instrumento de ascensão do povo preto, muito, né? Isso é uma coisa também, uma marca muito forte do boxe, durante o século XX, a representatividade que o povo preto teve dentro do boxe, né? Os seus ícones, as suas vozes. Então, essa é uma marca do boxe. E em termos de relação a movimentos sociais, eu acho que a gente já começa a entrar num campo um pouco mais pantanoso, vamos dizer assim, porque o boxe, assim como qualquer outro esporte, ele pode ser usado tanto por movimentos libertários ou por movimentos progressistas, como por movimentos reacionários, né, governos até mesmo fascistas, né? Essa é uma coisa que o boxe, assim como os outros esportes, ele não tem muito como escapar disso. Então você vai ter experiências magníficas, como é o boxe cubano, né, que é um boxe que surgiu e foi fortalecido, surgiu não, mas foi fortalecido dentro de um sistema revolucionário, e você vai ter o boxe italiano nos anos 30 conquistando medalhas olímpicas à base de incentivo do governo fascista. Então é algo que não tem como o boxe ficar isento, ficar fora desse jogo, vamos dizer assim, ser usado por ambas as partes. E o boxe brasileiro tem uma história política importante? Sim, sem dúvida. Eu diria que talvez falta um pouco de memória para o nosso boxe brasileiro. Quando a gente fala em boxe política, dentro da minha comunidade, agora falando como alguém que é um treinador, que participa de campeonato, que convive com atleta... Eu te perguntaria num primeiro momento, historicamente, se tem essa relação por conta da tua tese. Sim, Breno. Inclusive, a gente tem um episódio não, né? Uma trajetória, uma marca no boxe brasileiro chamado Família Zumbano, né? Você é família Zumbano, você é sangue Zumbano, apesar de não carregar no sobrenome. E os irmãos Zumbano foram um grupo eram 9 irmãos, né? 7 homens e 2 mulheres. Dos 7 homens, só um não lutou boxe, todos os outros 6 lutaram. E as 2 mulheres, que na época era proibida, era vetada a prática do boxe, se casaram com boxeadores, para ter uma ideia de como era o boxe dentro dessa família. Então, alguns desses irmãos, eles eram militantes comunistas, militantes antifascistas. E o mais notável desses irmãos, no meu ponto de vista, na minha leitura histórica, é o Valdemar Zumbano. O Valdemar Zumbano foi um cara que ele começou a praticar o boxe no final dos anos 20, imigrante também, em São Paulo, né, vindo do interior do estado para a capital, ali naquele contexto de industrialização da cidade, crescimento populacional e tal. E ele se deu conta que ele se encontrou tanto com o boxe, né, que era um esporte que ele já tinha paixão através de ver em cinema, né, na sua cidade natal e tal, e também com a luta, né, com o movimento organizado, com sindicatos, com partido comunista e tal. E ele é interessante que ele é um cara que esse Valdemar Zumbano, né, que no caso vem a ser o seu avô, né, Breno? Você, inclusive, eu acredito que vai contribuir bastante na minha análise sobre o personagem. É um cara que ele uniu, né, o boxe com a luta política, porque ele era um cara contra as opressões, contra a exploração, né, dos pobres, dos oprimidos. Ele é um cara que veio dessa realidade também. Eles brincavam, né, que lá em Mococa eles eram grandes passadores de fome, né? Por isso que migraram, vieram para São Paulo tentar a vida e deram de conta com encontraram um sistema político que pregava, né, ter um mundo mais igualitário e tal. E isso aí apaixonou eles, e alguns desses irmãos, o Higino, o Valdemar, mais tarde também o Ralph, e
E também aí ele lutou boxe, também era militante comunista, o Walter. O Walter, né? Então, tá vendo? E isso é uma coisa. E eles foram muito importantes, mas eu, sinceramente, Breno, falando assim, a minha análise, assim, como eu fui escancarar esse lado comunista do Zumbano quando eu fui. Quando eu cheguei no mestrado, cara, porque não é uma coisa que o pessoal do meio do boxe fala muito sobre isso, né? Inclusive nas entrevistas que eu fiz, por exemplo, com o seu Newton Campos, que é uma sumidade aí a enciclopédia viva do boxe brasileiro, aí tá com 90 e tantos anos, conheceu, conviveu muito, trabalhou junto com o Valdemar e os irmãos Zumbano. Perguntei, pô, mas aí o Valdemar era comunista mesmo? Ah, ele mexia com essas coisas aí, tá, ele é envolvido sim com essas coisas, mas, tipo assim, era como se fosse uma leve pincelada, assim. Agora, se eu falasse, pô, mas e aí, os cursos de arbitragem? Não, porque teve um curso em 1900 e não sei, vai saber todos os feitos dentro da realidade pugilística, mas um pouco como se fosse uma bolha, assim, sabe? Como se fosse uma vida paralela, tipo assim, como se um treinador de boxe celebrado, que ele é muito celebrado, muito reverenciado dentro do boxe brasileiro, tivesse um lado quase que obscuro, só se você cavocar bastante você vai achar algo sobre isso, sabe? E é justamente isso que eu quero trazer, né? Escancarar esse lado também, esse lado de que eu falo que o Valdemar Zumbano foi o primeiro cara a pensar o boxe popular, o boxe antifascista. E nós estamos falando de década de 40, não, década de 20. Década de 20 ele começou a praticar, os anos 30 ele estava na ilegalidade, perseguido pela ditadura Vargas, né? Em 36 ele participou, ele fazia parte da Brigada de Choque do Partido Comunista. Eu estou falando isso baseado em documentos encontrados na pesquisa. E então, assim, ele era um cara linha de frente, né? Tanto no boxe como na luta. Então é um cara assim que, para mim, ele é a marca desse retrospecto do boxe política em termos nacionais. É o Zumbano, seu irmão Higino, principalmente esses dois irmãos que tanto fizeram pelo boxe brasileiro e também pela luta social. E você acha que isso, na tua pesquisa, você encontrou uma influência disso junto ao meio pugilístico? Olha, Breno, falando sinceramente, pouco. A gente, infelizmente, ainda vive um ambiente muito conservador no boxe. Eu não diria não só no boxe brasileiro, mas eu diria no boxe geral, no mundo do boxe. Apesar de que existimos e resistimos aí, boxeadores e boxeadoras de esquerda, de fascistas, mas não só no boxe, mas como no mundo das lutas, é um ambiente muito retrógrado. Inclusive, o boxe antifascista, o boxe com essa bandeira, boxe popular, boxe para todos, boxe anti-xenófobo, antirracista, tal, ele surge dentro de uma realidade de que o mundo das lutas, o mundo do boxe estava repleto de pensamentos machistas, sexistas, racistas, e aí alguns companheiros se uniram e falaram, vamos criar nossa própria academia para a gente não ter que ir treinar numa academia que tem um quadro do Benito Mussolini, que era isso que o pessoal passava lá em Roma nos anos 90. E foi aí que começou a surgir esse conceito aí de boxe popular, boxe antifascista, palestra popular e academia popular. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a palestra popular. Eu li um texto teu e do Rafael Piva, em que se chamava exatamente isso, Palestra Popular, Amor ao Boxe, Ódio ao Fascismo, no qual você fala dos laços originais do pugilismo italiano com o fascismo nos anos 30, mas destaca uma forte mudança nos anos 90, com essas chamadas Palestre Popolari. O que são e como surgiram essas iniciativas? Elas despontaram também no Brasil? Olha, Breno, vou começar pelo começo, como que surgiram. Eu fiz uma introdução aí, né, de como, em termos práticos,
começaram aí esse movimento de boxe antifascista, companheiros de esquerda, principalmente pessoas que fazem parte do movimento skinhead em Roma, da Hash, né, que é o Red Anarchist Skinhead, e o pessoal da Sharp, Skinhead Against Racial Prejudice, né, que são os skinheads de esquerda, extrema esquerda, não só os skinheads, mas companheiros de diversas outras organizações ou de vertentes da esquerda italiana, que praticavam boxe. O boxe é um esporte muito praticado, muito popular na Itália, não só na Itália, isso é uma coisa importante a gente falar, o boxe é o esporte de lutas mais popular do mundo, ele é o futebol das lutas, ele é o esporte que você vai ter na Patagônia, na Ásia Central, na América do Norte, no Caribe, na África, no mundo inteiro. E na Itália, muita gente essas pessoas de orientação de esquerda praticavam boxe e tinham que lidar diariamente com um comentário racista dentro da academia, ou uma atitude xenófoba, ou, como eu disse, como se tem um quadro de um fascista, como o Benito Mussolini na parede, e aí os caras falam assim, eu não quero treinar aqui nesse ambiente, não quero treinar num lugar desse jeito, e vamos começar a fazer as nossas próprias academias, e foi nesse contexto que surgiram as academias populares, que em tradução livre é tradução livre de palestra popular, e a primeira academia surgiu em Roma, São Lourenço, lá para os idos de 96, 97, e assim começou um movimento que, na verdade, em várias cidades diferentes na Itália começou esse tipo de movimento, que hoje em dia está muito estruturado, a gente tem academias populares com mais de 25, 30 anos, 25, 30 não, desculpa, mas tipo, mais de 20 anos ocupada no mesmo lugar, que inclusive essa é uma marca também das palestras populares, elas são academias que ocupam espaços que estavam ociosos, abandonados, e começou esse movimento, essa rede de resistência, de certa maneira, né? E a gente tem tanto esse lado de ser um espaço em que você pode praticar boxe sem se sentir mal por ser quem você é, ou sem presenciar algum ato discriminatório e tal, e também um lado de que você usa o esporte como uma maneira de agregação, né? Então, quando você defende uma bandeira, ou quando você coloca uma bandeira, aqui somos antifascistas, aqui somos anticapitalistas, não toleramos racismo, né? E você começa a oferecer treinamentos de boxe ou de qualquer outra modalidade, mas no caso específico boxe, porque tem esse lado de ser a luta também, tem a questão da autodefesa, que acredito que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, você acaba atraindo um grupo de pessoas que vai para além da sua bolha também, né? Que é no nosso caso, por exemplo, na Casa do Povo, né, que é um bairro ali frequentado por imigrantes de diversas origens, e a gente oferece um treinamento ali de ótima qualidade, a um preço muito popular, uma contribuição, quem não tem como pagar também chega, troca uma ideia, a gente dá um jeito, e aí a pessoa que nem faz ideia que é esquerda e direita muitas vezes está lá treinando com uma galera que é militante ultra, vamos dizer assim, e é uma maneira da gente estar junto. A gente está, essa parada da agregação, de você estar transmitindo valores, de você estar ensinando uma parada, de você estar vendo às vezes uma criança que vem treinar no projeto social fazendo uma piadinha sem graça, você chama, pô, por que você fez isso? Pensa, por que você está falando desse jeito? Tal, e você talvez e transmitindo os seus valores, entendeu? Então acho que é aí que mora também, aí que é o pulo do gato do boxe do antifascismo. Não basta a gente falar assim, aqui, antirracista, e aí vem todo mundo que pensa assim, treina junto, beleza. É importante também a gente criar nossos espaços de segurança, a gente ter os lugares que a gente se sente bem, de fortalecer isso. Mas também é importante a gente quebrar os muros, a gente trazer para as pessoas que pensam, às vezes, diferente da gente, a nossa proposta, mostrar como a gente enxerga o mundo, o que a gente quer, almeja, né? Então, acho que essa é a grande parada das academias populares. E foi nisso que se transformou esse movimento surgido aí
Na Itália se espalhou, a gente tem experiências. Eu não diria que se espalhou, mas eu diria que surgiram de diferentes lugares, né? A gente tem uma experiência muito legal aqui, um país vizinho nosso, pessoal da Argentina, de Buenos Aires, a cultura del barrio, que a gente tem uma relação muito forte. Eles já vieram aqui para São Paulo, visitaram o box autônomo, algumas vezes, aqui em Rio Claro também, a MM Box, eles já vieram, nós já fomos para lá algumas vezes também, fortalecendo esse intercâmbio, essa luta de quem pensa igual e trabalha com a mesma coisa. Então, hoje em dia, eu avalio que a gente faz parte de uma rede de academias. De vocês, nós depois vamos tratar com mais detalhe, mas essa experiência de vocês de boxe autônomo, portanto, é inspirado por essas academias populares italianas. Olha, Breno, sem dúvida, porque quem me ensinou o que era academia popular, o que era boxe antifascismo, foi o Piva, né? Porque eu, em 2015, eu estava prestes a ir para a Itália, fazer uma viagem de lazer, vamos dizer assim, ia passar um mês lá, e aí ele me falou, poxa, cara, se você vai para a Itália, você tem que conhecer as academias populares. Eu falei, pô, que academia popular? Pô, palestra populares, academia antifascista. Eu falei, como assim, cara? Isso existe? Aí ele já tinha tido contato com essa realidade através do futebol antifascista também, que é o futebol anticapitalista, a galera contra o futebol moderno, o pessoal do Autônomos, inclusive o time de futebol que ele faz parte, um salve aí pro pessoal do Autônomos, que faz parte, existem outros times também de futebol de esquerda aqui em São Paulo, Rosa Negra, Catadão, enfim, a galera toda que cola no box autônomo, e aí ele já conhecia essa realidade, aí eu atinei, eu falei, poxa, vou entrar em contato com essa galera, porque até então a academia aqui de Rio Claro já estava rolando desde 2003, a gente está aqui desde 2003, e a gente dando aula para molecada, fazendo um trampo de certa maneira anticapitalista, fazendo um trampo de emancipação também e tal, e a gente não botava esse nome, né, de palestra popular, de academia popular, era o que a gente joga no pacote do projeto social, que é o que rola muito no boxe brasileiro, é um trampo social importantíssimo, só que muitas vezes sem um conteúdo, sem um embasamento, sem uma ideologia, uma bandeira levantada e fincada, falando somos isso, né, e foi aí que eu tive contato com essa galera, e aí eu fui para lá, mandei mensagem pro pessoal, falei, olha, eu trabalho com um projeto social, molecada de quebrada no Brasil, dando aula, já formei alguns campeões e tal, e mandei mensagem para várias academias, dessas academias populares. Algumas me responderam, e um companheiro em Roma foi muito solícito, o Lorenzo Catalano, da Revolution, palestra popular, e ele falou, vem, cola, pode ficar aqui, a gente hospeda você. Aí eu fui e estava viajando, fiquei lá passeando, e aí fui para Roma, fiquei na casa desse cara, eu ia ficar tipo uns 4 dias, a recepção foi tão boa que eu já fiquei mais 4 dias, já mudei a passagem, e aí foi que eu entrei nesse mundo de palestra popular, de centro social ocupado, de ocupações habitativas, de luta por moradia, luta por espaços populares, luta por centros sociais, né, que é uma coisa que é muito presente na esquerda italiana e que eu tive o privilégio de estar por dentro disso, eu diria. Essa é a minha primeira experiência. Eu conheci essa galera e eu virei pro Lorenzo, pro Catalano, e falei, cara, se você me der onde dormir e comida, eu trago uma equipe de boxe aqui, a gente vai fazer uma parada sensacional. Aí ele falou, demorou, vamos se articular. Aí eu voltei pro Brasil, a gente foi trocando ideia, conversando, e a gente se articulou, ele através da rede de contatos com o pessoal da luta pela moradia, lá da Itália, conseguiu uma hospedagem pra gente em algumas ocupações, outros companheiros em outras cidades também sempre no mesmo esquema, então a gente foi numa galera de 10 pessoas, tudo molecada de projeto social, gente que não tinha nem pegado avião ainda, mas já era atleta de alto nível, alguns atletas mais experientes, fizemos o corre, cada um vendendo uma rifa, arrecadando dinheiro do jeito que dá, pede no açougue, pede na padaria, rifa online, online não tinha naquela época, hoje em dia a gente tem esse advento aí, na época não. E pum, cada um pagou sua passagem, chegamos lá, o pessoal recebeu a gente, e aí começou uma parceria muito forte, assim, de união mesmo, dos caras se ligarem no trabalho pesado que a gente faz aqui no Brasil,
e a gente também ter essa admiração com a organização que os caras fazem lá. E assim começou uma união. Eu recebi um convite para ficar lá, morando na Ocupa com os caras, dando aula e tal. E aí eu decidi ir, voltei para o Brasil, me organizei, fui, fiquei 6 meses lá em Roma, morando numa ocupação na periferia de Roma, no Quarticciolo, Roma Este. E foi uma experiência incrível, porque os caras, eles eram mais militantes do que boxeadores, saca? E eu era mais boxeador do que militante, então foi uma troca, assim, eu aprendi muito com eles, eu levei o que eu tenho de conhecimento de boxe, eu levei para eles, ensinar um pouco de como ensinar também, né? Então para eles foi uma troca muito grande, assim, foi para eles não, para nós, né? Para todos nós. E hoje em dia eu vejo eu faço essa leitura, que a gente tem um vínculo, a gente faz parte de uma rede, eu diria até global, de academias populares, academias antifascistas, pessoas, companheiros que acreditam no boxe como uma ferramenta de transformação social e de ação direta contra o fascismo. Breno, o militante de esquerda antifascista precisa então de preparo físico? O boxe é um instrumento de autodefesa frente à escalada da violência neofascista, muitas vezes preparada em academias militares e civis? Olha, Breno, a sua primeira pergunta, né? O militante de esquerda precisa saber boxe ou saber autodefesa? A minha resposta é bom. É melhor, é mais interessante. Porque a autodefesa, ela está relacionada à autonomia, cara. A autonomia está relacionada à autodefesa também, entendeu? Que é o quê? Você saber se defender. Se você precisar, você conseguir correr um quarteirão, ou 2 ou 3 se precisar, você conseguir se livrar de uma investida, de um assediador, ou de um abusador, ou de alguém que vem usar de violência contra você. Eu acho que a gente tem que se apegar um pouco a essa ideia de autonomia. Então, eu acho que a autodefesa, seja através do boxe, seja através de artes marciais ou alguma outra maneira, eu acho que ela é um caminho importante, né? Eu recomendo para os meus amigos, eu recomendo para minha namorada, eu recomendo para todo mundo que é meu amigo, eu recomendo não só o boxe, mas saber se defender. Eu acho que é uma coisa muito importante. A gente, infelizmente, não está num mundo evoluído ao ponto que a gente consegue resolver tudo na conversa. Infelizmente, não. Tanto é que a gente vê as escalas de violências que a nossa sociedade tá, né? Inclusive discurso de violência e tal. Você acha necessário esse preparo físico, essa preparação para a autodefesa, também para a vida política e sindical do país? Olha, Breno, eu acho que quem está na rua sabe. Quem está na rua, quem está militando, sabe que tem que o que pode fazer, o que não pode fazer. Se não sabe, se não é bom de briga, tem que ser bom de conversa, tem que ser bom de grito, sabe? Tem que ser esperto, tem que ser ligeiro, saber correr, saber entrar num bar, saber pegar um objeto, não sei. Mas, assim, é algo que a gente não pode terceirizar a nossa segurança para a polícia. Um pouquinho isso, eu acredito, sabe? Apesar de que a gente deve, legalmente, né, vamos dizer assim, a gente deve terceirizar essa defesa, mas ao mesmo tempo que é um tanto quanto arriscado, eu diria, sabe? Então acho que quanto menos interferência de terceiros assim na nossa própria autodefesa, eu acho importante. Mas ao mesmo tempo que eu acho que é um tanto quanto cruel assim a gente querer empurrar isso para os militantes, eu virar para uma pessoa que não se sente preparada, não se sente à vontade para trocar socos, vamos dizer assim, e falar, não, você tem que treinar boxe porque você é de esquerda, você vai militar, você vai na manifestação. Não, aí eu já não concordo, eu acho que não é uma regra, eu acho que
é bom a pessoa saber se defender, mas não é uma regra. Eu acho que há outra saída e a gente não pode ficar vítima disso. A gente não pode deixar... O preparo físico, em geral, é bom para o militante de esquerda. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso é algo importantíssimo. Não só, principalmente para o militante de esquerda, né? Mas para todo mundo que quer viver uma vida bem, uma vida ativa e tal, é importante cuidar do corpo. Breno, as mulheres fazem parte do mundo do boxe atualmente? Sim, as mulheres fazem parte do mundo do boxe, é uma coisa que eu falo com orgulho, de boca cheia, principalmente quando eu cruzo com o momento que eu estudei, o momento da década de 20, década de 30, que ali elas estavam muito longe de fazer parte do boxe, elas não faziam parte de praticamente nenhum cenário esportivo. Foi uma luta de décadas e décadas para as mulheres poderem chegar na prática do boxe. O boxe foi o último esporte a ser praticado exclusivamente por homens nos Jogos Olímpicos. Esse é um fato que já escancara a veia machista do boxe, né? Somente em 1912, o boxe, 2012, o boxe foi incluído nos Jogos Olímpicos em Londres. Inclusive, nessa edição, o boxe brasileiro feminino trouxe uma histórica medalha de bronze através da Adriana Araújo. Então, só esse fato, por exemplo, já é algo que credibiliza as mulheres boxeadoras brasileiras como detentoras de títulos importantíssimos, talvez alguns dos mais importantes do boxe brasileiro, como essa medalha olímpica da Adriana, como o título mundial da Rose Volante, conquistado em 2018, não lembro o ano, agora recentemente, o título mundial da Roseli Feitosa, entre outros títulos aí de boxe, a Beatriz Ferreira, que é uma atleta que é atualmente não só campeã do mundo, mas eleita melhor atleta do mundo em 2019 no campeonato na Rússia. Anotem esse nome, é Beatriz Ferreira. É uma mulher que muito provavelmente vai trazer o ouro na Olimpíada de Tóquio. Ela tem tudo para isso. Então, hoje em dia a gente vive esse cenário de que as mulheres são não só dentro do ringue, mas fora do ringue. A gente tem dirigentes, presidentes de federações, treinadoras mulheres. A gente tem, agora nesse momento, fazendo parte da delegação brasileira que está na Bulgária, fazendo um campo de treinamento, a gente tem uma treinadora mulher, a sua Ellen Souza, lá de São José dos Campos. Forte abraço aí, pessoal de São José, que até, salvo engano, vou investigar, é a primeira vez que uma mulher é treinadora do equipe brasileira. E é treinadora de todo mundo, não é só de mulher, não. Então faz manopla com homem, e chega no intervalo, 2 marmanjão lá de 100 quilos trocando soco, ela chega lá e fala, você fez isso errado, arruma aqui, arruma ali. Então, assim, só esse tipo de... Esse fato já mostra como a mulher tá muito presente no boxe, não só brasileiro, mas mundial. Qual é a importância atual do boxe brasileiro? Ele perdeu lugar para o MMA na popularidade dos esportes de luta? Olha, Breno, em termos nacionais, o boxe ele entrou num certo ostracismo a partir dos anos 80, por diversos fatores, e ele não saiu desse ostracismo. Está saindo, está melhorando, estamos bem. De uns 5, 8 anos para cá, a gente está melhor. Mas realmente o boxe, se você comparar o que era o boxe nos anos 50 e 60, os anos 50 a gente ainda não tinha campeão do mundo, mas o boxe era uma febre. Lotava o Pacaembu, depois veio Ibirapuera, outras cidades brasileiras também tinha muito boxe. E aí foi o cenário que formou o Éder. O Éder foi campeão em 1960. Na década de 60, o boxe também foi muito popular. Nos anos 70, ainda tivemos o Éder, Miguel de Oliveira, o seu próprio Servilho, que fez uma carreira brilhante no profissional. Então, assim, a gente ainda estava muito bem. Nos anos 80, após Maguila, depois do Maguila, rolou uma queda midiática. Mas isso é uma coisa nacional. Isso é muito importante ressaltar também. Se você for para outros países, como Estados Unidos, México, Argentina, Itália, França, Rússia, Bulgária, você vai estar o boxe em alta. Essa é um fato muito regional, né, no termo brasileiro. E ainda assim é algo muito questionável, porque tem aquela velha tradição de que o brasileiro gosta de vencer, né?
Então, se não tem alguém vencendo naquele esporte, não é a mesma coisa. Então, na época do Guga, pô, você via tênis na TV aberta pra caramba. Depois tinha, sei lá, Daiane dos Santos, né? Aí vinha... Então, um pouco isso. Aí a gente teve uma geração de ouro, aí alguns lutadores de MMA muito bons, realmente, Anderson Silva, José Aldo, Vanderlei Silva, Vitor Belfort, não sei o quê. Isso aí deu um boom, né? Porque o lutador brasileiro é bom nessa modalidade, né? E já até porque é uma modalidade que não é praticada pelo mundo inteiro, assim como o boxe, né? Então o boxe acaba sendo um pouco mais difícil do que se destacar no boxe do que nessas outras modalidades aí que são menos difundidas pelo mundo. E acredito que esse foi um fator que influenciou um pouco essa caída de popularidade do boxe no Brasil. Mas de 10 anos para cá, a gente teve uma melhora de resultados muito grande, inclusive devido à chegada dos cubanos no Brasil. Os cubanos trazendo o sistema, a metodologia cubana, chegaram no Brasil por volta de 95, 96, para os Jogos Olímpicos de 96, e vieram implementando essa sistemática de treinamento, e foi algo que é um trabalho muito... A gente está falando de esporte, né? Não estamos falando de pastel na feira, não é faz um a cada momento. Para fazer um atleta são anos e anos, né? Ciclos olímpicos muitas vezes, e esse resultado veio depois de 10, 15 anos, obviamente não só pelo trabalho dos cubanos, mas pela raça, pela dedicação, pelo conhecimento também dos treinadores brasileiros, buscando melhoria, buscando evolução técnica, buscando aprendizado, que a gente deu um passo muito grande. Então, nas últimas 2 Olimpíadas que participamos, subimos no pódio, sendo que ficamos 44 anos, de 68 a 2012, sem medalha olímpica. Então você vê que, em 2012 tivemos 3 medalhas, 2016 mais uma de ouro, a primeira, agora 2020, eu arrisco dizer aí que a gente vai beliscar 2 a 3 medalhas olímpicas aí, eu acredito. Então isso mostra uma evolução constante, que hoje em dia o boxe brasileiro ele é respeitado lá fora. A gente tem campeão mundial. Atualmente, até semana passada, tinha um brasileiro campeão do mundo. Infelizmente, Patrick Teixeira perdeu na sua primeira defesa, lá nos Estados Unidos. E agora estamos sem campeão do mundo. Mas já é algo que, poxa, a gente ficou décadas também sem campeão do mundo de boxe profissional. Na sua atividade de treinador, além do seu pai, evidentemente, você se inspirou em alguma figura? Em algum treinador? Olha, de treinador eu me inspiro bastante, em termos técnicos, eu diria, eu me inspiro bastante nos treinadores cubanos, em termos técnicos. Então, na metodologia que eles usam, é o sistema que eu uso também, e todo no estilo de boxe, que é um boxe bastante plástico, eu diria, belo. Eu busco lapidar meus boxeadores nesse estilo, também nas manoplas, na luva de foco. Então eu me inspiro bastante em alguns boxeadores cubanos aí que tem espalhados pelo Brasil, pelo mundo, inclusive aqui no Brasil alguns deles. O que eu mais me inspiro aí é o mestre Paco Garcia, com quem eu tive a honra de trabalhar. Mas eu me inspiro muito nos treinadores cubanos, na escola cubana de boxe. Deixa eu te ler aqui uma pergunta do Luiz Alberto Benevides, que inclusive contribui com o Superchat. Gostaria de saber por que o meio esportivo é majoritariamente reacionário. Bom, eu tenho a minha hipótese, tá? Isso aí é uma coisa, uma imaginação. Estamos falando de lutas, né? É fácil pessoas que têm pensamentos machistas, machão, vai lá, quem é mais macho, ou então um tanto quanto moralistas, sabe? Ou um tanto as pessoas que têm esse ideário de disciplina, autoritarismo muitas vezes, né? Então, por exemplo, o boxe, ele pelo menos não tem essa hierarquização tão grande que as lutas orientais têm, não, faixa preta, não, quem vai tirar foto, não, na frente é só o faixa preta, o restante fica atrás. Tipo, no boxe não tem tanto isso, é um pouco menos marcado, mas essa questão da hierarquização, sim, mestre, ok, mestre, então, isso também é uma das coisas, talvez, que possa trazer, fazer que as pessoas reacionárias, as pessoas que têm mentalidade
esse tipo de mentalidade se apeguem, né? Valores como nacionalismo, por exemplo, né? Então, bandeira, tal, que é algo que estava relacionado no nascimento das palestras populares na Itália. Nacionalismo, uma xenofobia, né? Então uma superioridade do Itália para os italianos, algo do tipo, sabe? Então é algo que é quase, não diria que é natural, mas eu diria que infelizmente é bem comum, né? Então é bem comum você ver a gente no box autônomo recebe muitos relatos desses, sabe, Breno? Pessoas que vão treinar com a gente 1 mês, 2, chega e fala assim, cara, vocês são incríveis, é a primeira vez que eu pratico uma luta e que eu me sinto bem, que no grupo de WhatsApp da equipe não ficam mandando pornografia, ou ficam mandando piadinhas machistas, ou ideinha chula, que todo mundo se respeita, que você vê um cara trans treinando de boa, que você vê uma travesti treinando junto com a gente, com um boliviano e um africano e um moleque da favela do Moinha. As perguntas finais da nossa entrevista. Maior lutador da história? Muhammad Ali. O Muhammad Ali, ele foi o cara que ele é o maior atleta, para mim o maior atleta, não só o maior lutador. Você, talvez em termos esportivos, eu poderia citar outro atleta, poderia citar Sugar Ray Robinson, que está ali pau a pau, mas eu acho que o Muhammad Ali, ele é o príncipe da paz, ele é o cara que faz a gente bater no peito e falar, meu, esse cara me representa, ele falou não para a guerra do Vietnã, ele denunciou o racismo nos Estados Unidos, ele foi a voz que a gente queria, que a gente precisava naquele momento. Então, para mim, não tem ninguém maior do que ele. É o The Greatest, o maior de todos, Muhammad Ali. Prato preferido? Puta, meu prato preferido, o pudinzinho da minha mãe, né? Pudim de leite da minha mãe. É a sobremesa, para mim é o que eu mais sinto falta, assim, é o pudim da dona Analice. Time de futebol? Olha, Breno, eu sou originalmente São Paulino. Olha a resposta. Eu sou São Paulino. Eu nasci numa família São Paulina. Meu pai, meu avô, meus tios, meu irmão, todo mundo São Paulino. Nenhum fanático, meu irmão um pouquinho mais, mas ninguém fanático, mas São Paulinos. Mas eu trabalhei bons anos no Palmeiras, na equipe de boxe. Eu ajudei a formar a equipe refundar a equipe de Palmeiras, a equipe de boxe do Palmeiras lá em 2011. Alguns atletas de Rio Claro foram convocados para lá. Eu recebi esse convite de fazer um trabalho de auxiliar técnico do mestre Paco Garcia. E eu vesti a camisa demais. Eu fiquei 5 anos no Palmeiras, foi uma experiência maravilhosa. E você só vai ver eu com roupa do Palmeiras e nenhuma com roupa do São Paulo. Então, assim, eu também não sou muito apegado em futebol, cara. Então, no final das contas, sou São Paulino que veste a camisa do Palmeiras e tá tudo certo. Livro inesquecível? Olha, livro inesquecível, eu vou citar um cara que escreveu uma obra-prima sobre boxe, que é o Louis Vacan. É um antropólogo que ele foi estudar, um antropólogo francês, que nos anos 80 foi estudar o gueto negro em Chicago, e ele chegou lá e não tinha entrado em lugar nenhum, não conhecia, conseguia falar direito com as pessoas, todo mundo tratava ele meio mal e tal. E aí ele já estava lá em Chicago, fazia, sei lá, 15, 20 dias, batendo cabeça, o que eu faço, vou mudar de tema, como é que eu tenho entrado nesse gueto e tal. Passou na frente de uma academia de boxe, só crioulo treinando, matrícula, $15, tal. Ele entrou, se matriculou e começou a treinar, só tinha preto no rolê, fez amizade com os caras no dia a dia, treinou e se apaixonou pelo boxe, lutou boxe, virou lutador. Em determinado momento queria parar a pesquisa para só lutar boxe, e ele lançou essa obra-prima, que é um trabalho acadêmico também muito usado nas sociais, que é o Corpo e Alma, Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe, Louis Vacan. Música preferida? Música preferida. Bom, eu sou regueiro, né? Eu sou do reggae. A galera que me conhece sabe que eu sou regueiro. Só que eu acho que é uma música que mexe comigo, que me arrepia, assim, que... Eu diria que é uma música dos Racionais, que é a música capítulo 4, versículo 3. Que é uma música que, para mim, eu escutava quando eu era criança,
lá no Baby Barione, lá na onde tinham as lutas na Barra Funda, e aí eu senti um clima no ar, assim, eu lembro. E até hoje é algo que quando eu escuto aquela batida, aquela letra, aquela denúncia, aquela voz, aquela agressividade toda que o Brau coloca na letra, aquela soco na boca, que é essa música, eu falo, puta, essa é a música da minha vida. Então, coloco aí capítulo 4, versículo 3 do Racionais. Filme marcante. Filme marcante? Olha, um filme que me marcou muito nacionalmente, não nacionalmente, mas um filme que me marcou muito foi Cidade de Deus. Foi um filme que eu achei bem legal também, que me marcou, né? Mas eu acho que eu quero citar o Touro Indomável, do Martin Scorsese, que conta a história do Jack LaMotta. Não sei se eu tô puxando muita sardinha pro boxe. É que meu boxe é o meu trampo, é o que eu estudo, é o que eu pratico, é o que eu gosto. Aí, e muitos dos grandes filmes da história são filmes sobre boxeadores. Sem dúvida, inclusive esse, que é um filme que ele consegue mostrar ali bem todas as inconstâncias, o lado humano, né, que é o pugilista, né, essa coisa errante, que vence seus próprios medos, né? Boxeador também tem medo, cara, né? Quem acha que não tá enganado. Então imagina a coragem de outra pessoa, de um boxeador, uma boxeadora, se submeter a uma luta de boxe, né? Então é algo realmente brilhante. É por isso que é tão aclamado pelas artes, não só pelo cinema, mas por tantas outras, pela escrita, pela fotografia e por aí vai. Ídolo político. Ídolo político, Marighella. Marighella, para mim o Marighella é um cara que quando ele pôde, ele foi na legalidade, quando não deu mais, meteu o pé na porta, pegou em armas, para mim é um ícone, assim, eu acho que é um cara que representa bem, assim, no que eu acredito. Carlos Marighella. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Puta, meu, evento histórico. Puta, me veio a luta do Muhammad Ali e o Jorge Foreman no Zaire, né? Que foi retratada de maneiras mil. Mas é um evento histórico muito específico do boxe. Não sei, eu acho que um momento histórico que me atrai bastante, apesar de todo o contexto de sofrimento, de dor, de guerra, de morte, né? Mas eu tive um pouco de contato que eu tive com a história dos partigianos na Itália, dos partigiani, né? Me causou muita admiração, até porque os companheiros italianos fazem bem essa parte de manter a história viva, né? Colocando o nome em praça, estátua, sempre relembrando o nome de companheiros mortos, tanto partidianos como de agora. Mas eu acho que a luta partidiana é uma luta que foi, apesar de muito sofrida, né, a resistência contra o fascismo na Itália, é uma luta que me inspira muito, é algo que permanece vivo. Eu vi com meus próprios olhos essa cultura viva lá na Itália. E eu posso dizer que é algo. Esses caras me inspiram, esses caras, essas mulheres me inspiram, apesar dessa distância que temos com a realidade brasileira. Breno, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Foi uma conversa muito agradável. Tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras também gostaram. Pô, eu que agradeço, Breno. Foi um prazer. Eu sabia que ia ser legal assim. E eu tenho, para mim, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre esses assuntos, né? Eu me sinto, muitas vezes, eu falo essa brincadeira que eu tive com o Piva, assim, pô, vamos fazer uma parada tal. No final das contas, a gente estava, tipo, abraçando uma missão, né? Eu vejo que é uma missão, de certa maneira. Não só o trabalho com boxe autônomo, mas esse trabalho todo eu vejo como uma missão. E então eu me sinto feliz, me sinto realizando um pouquinho, cada vez mais, chegando mais perto, assim, do objetivo maior, assim, né? Que é essa militância tanto
no campo da esquerda como no campo do boxe. Eu me considero um militante do boxe também. É algo que eu tenho muito orgulho de ver acontecendo. Então, só agradeço, obrigado. Todo mundo que assistiu aí também, a galera que fortalece a nossa luta, a gente depende de vocês, né? É algo que também é muito feliz de ver a gente conseguindo fazer as coisas de forma autônoma, buscando autofinanciamento, conseguindo ajudar as pessoas, conseguindo trabalhar com uma coisa que a gente ama tanto, né? Que é o boxe, e não é qualquer boxe, né? É um boxe especial, você percebeu, né, Breno? Encerramos assim mais uma edição do programa Sub-40. Hoje eu entrevistei Breno Macedo, ex-pugilista, técnico de boxe, fundador do boxe autônomo, militante antifascista. Eu queria agradecer a audiência, as pessoas que gostaram do programa, da entrevista, ajudem na sua difusão, compartilhem nas suas redes sociais. Em especial, eu quero agradecer quem fez perguntas, mais especialmente ainda quem contribuiu com o Superchat ou se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós voltaremos a nos ver no programa Sub-40 na próxima quinta-feira, no dia 25 de fevereiro, quando eu entrevistarei a atriz, apresentadora e feminista Mônica Iose. Até lá, um grande abraço e boa noite.